Querido irmão, querida irmã, terminamos o fortíssimo tempo da Páscoa. Na verdade, nós viemos de uma longa e profunda caminhada espiritual desde a quarta-feira de cinzas, quando nós abrimos o tempo da Quaresma, nos voltando ao essencial, buscando a conversão, corrigindo em nós aquilo que precisava ser corrigido. Depois nós vivemos o centro da fé cristã, que é a Páscoa, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, depois 50 dias de tempo pascal, concluídos com a ascensão de Jesus e a grande festa de Pentecostes, o Espírito Santo, que é Deus mesmo derramado sobre a igreja, sobre a humanidade, para nunca mais nos deixar. Recomeçamos então o tempo comum, que de jeito nenhum é o tempo em que nada de importante acontece. É o contrário, é o tempo de Deus, é o tempo da encarnação daquilo que nós vivemos na Quaresma, na Páscoa. O tempo comum é bonito e importante porque é justamente quando, no melhor sentido da palavra, a nossa fé tem que virar rotina. A nossa relação com Deus tem que virar rotina. Isso é, Deus deve plasmar os nossos relacionamentos, as nossas histórias, trabalhos, tudo, enfim, nossos âmbitos todos de vida, de atuação, devem ser plasmados do amor que Deus derrama sobre nós. E neste domingo, nós também celebramos uma importante solenidade, uma importante festa espiritual, que é aquela da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é Deus mesmo. É um dos grandes mistérios do cristianismo, talvez o mais complexo de nós compreendermos racionalmente. Mas importa dizer, celebrando a Santíssima Trindade, que Deus não é um isolamento. Deus não é solidão. Deus não é individualismo. Ao contrário, Deus é comunicação. Deus é relação. Deus é uma comunidade de amor em que o amor é a única forma de relacionamento, a única categoria de relacionamento, onde o amor é tudo em todos. E essa comunidade de amor perfeito é comunicação, é diálogo, é doação de si mesmo, é generosidade e é abertura. É uma comunidade de amor que, de tão plena que é no amor, se abre depois a toda a criação, a toda a natureza, a toda a humanidade. Portanto, é que este domingo nos traga essa lição. Deus não é isolamento, Deus é comunicação. Deus é amor que circula. E o mais bonito, celebrando a Santíssima Trindade, é perceber que Deus nos inclui na sua dinâmica de amor. Por isso, a palavra de Deus hoje, as leituras bíblicas que temos, são todas sobre o amor, sobre a alegria, sobre o relacionar-se, querendo-se bem. É o espelho que a Trindade nos oferece. Nós devemos nos espelhar na Santíssima Trindade, onde tudo decorre do amor. A comunicação, a relação, tudo parte do amor. Nós nos acostumamos a falar da Santíssima Trindade com as expressões Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não é exatamente uma dinâmica familiar. Entre pais e filhos aqui na Terra há problemas, há dificuldades, nem sempre há só virtudes. Não é que o pai e Jesus tenham exatamente essa relação de pai e filho, como se um tivesse nascido a partir da ação do outro. Por isso, hoje, em vez de usar Pai, Filho e Espírito Santo, eu fico mesmo no tema do amor. Entenda comigo a dinâmica do amor. Qual é o primeiro requisito necessário? Alguém que ame? O amante, a fonte do amor. É alguém que de si faz ecoar, faz projetar o amor. Qual é o segundo requisito necessário para uma relação de amor? O amado, alguém que é destinatário do amor que o primeiro tem a oferecer. E o terceiro aspecto é o próprio amor, a relação entre eles. Agora sim, podemos dar um passo à frente. O pai é a fonte do amor, é de onde parte o amor, é aquele que ama.
O Filho, Jesus Cristo, é o amado. E, de fato, o Evangelho de João é muito claro, né? Tudo foi feito por meio dele. Nada do que se fez foi sem ele, sem ser para ele. Seria como dizer que toda a criação é um presente de amor de Deus Pai para Jesus. E o amor entre eles é o Espírito Santo, que de tão forte, tão infinito, tão potente, se personaliza. Só que o amor do Pai para o Filho é correspondido. O Filho ama de volta ao Pai. É amor recíproco. A Trindade é justamente o amor que circula, perfeito, contínuo e recíproco. E nós somos incluídos nessa dinâmica. Então, o amor que o Pai tem para o Filho, o amor que o Filho tem para o Pai e o amor que os liga nos incluem. Nós passamos a ser amados pelo Pai. Nós passamos a ser filhos no Filho. Nós passamos a ser abraçados pelo Espírito Santo. É o Pentecostes. O Espírito Santo desce e os envolve, nos envolve. Fomos levados para a dinâmica da Trindade. Fomos envolvidos na lógica do amor. São João Paulo II dizia: o amor me explicou tudo. De fato, qual é o porquê da criação? Essa é uma pergunta que surge muito. Por que Deus criou o mundo, o ser humano? Para participar da dinâmica do seu amor. Essa é a nossa razão de ser. Ser amados por Deus. Receber o amor que antes só Jesus tinha. Agora nós temos. O Eterno Pai nos ama com o amor que ama Jesus Cristo. É muito grande, muito bela essa realidade. Apenas alguns passos nas leituras de hoje. O livro do Êxodo, ainda nas primeiras páginas da Bíblia, nos traz Moisés, que justamente tem esse encontro com Deus no monte. Deus se manifesta ali a ele na nuvem, e Moisés então faz uma descrição de Deus extraordinária. Senhor, Deus misericordioso e clemente. São faces do amor. O amor é misericordioso, o amor é clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Características do amor. A paciência, a bondade, a fidelidade. Diante desse amor imenso que Moisés descobre que Deus tinha por ele e pela comunidade, Moisés se curva a esse amor, se prostra por terra e diz: Senhor, caminha conosco. Quando a gente é amado, a gente tem vontade de permanecer no amor. A experiência de ser amado é a experiência mais bela, intensa, profunda e impactante da vida. Por isso que normalmente a mãe é a grande referência da vida. Porque normalmente foi a nossa primeira vez de nos sentir amados. O amor impacta profundamente. Então Moisés se percebe amado por Deus, e o que brota do seu coração é esse pedido: caminha conosco. Podemos lembrar os discípulos de Emaús? Sentem o coração arder com a presença de Jesus. Fica conosco, porque já é noite, já é escuro, a escuridão da vida chegou. Fica conosco. Caminha conosco, diz hoje Moisés. E Moisés reconhece a dificuldade e a limitação do povo. Somos um povo de cabeça dura. Temos culpas, mas mesmo assim, caminha conosco. Perdoa as nossas culpas, perdoa os nossos pecados e nos acolhe sempre como propriedade tua. Espírito de Moisés também nós hoje devemos ao Senhor. Na carta aos Coríntios, a segunda, São Paulo hoje diz: alegrem-se, alegrem-se, e se aperfeiçoem também no trabalho, no encorajamento recíproco, na concórdia entre vocês, porque assim o Deus do amor e da paz estará com vocês. Então, nós podemos ter a presença de Deus entre nós. Paulo hoje apresenta os requisitos, né? Aperfeiçoar-se sempre, encorajar-nos reciprocamente,
viver na concórdia e na paz, aceitando um ao outro, acolhendo um ao outro. E assim o amor está conosco. E Paulo aqui salienta que é um amor trinitário. Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão produzida pelo Espírito Santo, como nós repetimos também no início de cada celebração católica. Finalmente, no curto, mas impactante trecho do Evangelho de hoje, o capítulo 3 do Evangelho segundo João, nós temos justamente essa notícia. Deus amou tanto o mundo, que enviou o Filho, enviou o amado para transbordar o amor que era destinado ao Filho para o mundo, para a humanidade. E diz, assim, quem está com Jesus não morre jamais. Vive para sempre, ou seja, o amor é eterno. Tem um salmo que diz, em Deus o amor é garantido para sempre. Então, a partir da vinda de Jesus ao mundo, presente do Pai a nós, presente da fonte do amor a nós, passamos a ocupar, junto com Jesus, a posição de amados do Pai para sempre. Para sempre. A vida não acaba. Continuaremos a ter o amor do Pai para sempre. Se estamos no amor, claro. O Evangelho ainda diz que Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, porque o amor não condena. O amor compreende e leva a melhorar, leva a transformar-se. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. O amor salva, o amor cura, o amor renova, faz recomeçar. É belíssimo essa mensagem. Que nós saibamos então hoje acolher essa lógica trinitária. Viver sempre para o outro. O Pai não vive fechado para si. O Filho não vive fechado para si. O Espírito Santo não vive fechado para si. É sempre para o outro. O Pai vive para o Filho. O Filho vive para fazer a vontade do Pai. Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus, que me enviou, disse Jesus no Evangelho. O Pai não vive para si. O Filho não vive para si. O Espírito Santo não vive para si. É sempre para o outro. O amor nos leva a viver sempre para o outro. É o contrário do egoísmo, o contrário do fechamento. A Santíssima Trindade hoje nos leva a essa dinâmica trinitária de viver sempre projetados no amor ao outro, para que o amor seja recíproco e assim estaremos no seio do domingo do Senhor.